guardando a casa deles em oração, amém? O Senhor me deu uma palavra, e o Senhor sempre está dando para todos nós alguma palavra, mas quando o Senhor me deu essa palavra, Ele disse que era para compartilhar com a igreja. Eu compartilhei ontem com os jovens aqui, e aí eu tinha procurado os irmãos, e aí os irmãos confirmaram. O Zé me ligou e me mandou uma mensagem e disse: olha, pode ministrar domingo? Eu falei, ok. Até gostei que foi um dia depois do outro, dá para a gente melhorar um pouco, se entender quando a gente fala, né? E orar mais, né? Pedir para o Senhor maior clareza na transmissão, né? Mas o título da palavra que o Senhor me deu é Permanecendo no Rio de Deus. Hoje o Oséias ministrou que Jesus é o rio de vida. Eu fiquei muito feliz porque de manhã eu estava orando e pedindo para o Senhor: Senhor, tu dá as cargas para a gente transmitir, mas existe uma diferença muito grande entre um homem transmitir e tu mesmo transmitir. Então quem fica com o desafio somos nós. Mas o Senhor me deu uma palavra e disse: eu te ajudo. Eu fiquei muito feliz com isso. E quando Oséias ministrou o cântico, o Senhor estava confirmando isso. Quando o Vinícius falou aqui do seu Zeno, também o Senhor estava confirmando isso, e vocês vão entender. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 a 12. Por gentileza. Ezequiel 47, 1 a 12. Texto maravilhoso. O texto diz assim: depois disto, o homem que me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida. E haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque serão regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Então, que figura profética tremenda, que experiência tremenda pela qual esse profeta Ezequiel passou, de estar num lugar com propriedades tão incríveis e tão impressionantes quanto as que ele pôde ver e experimentar. Vendo um rio
de águas vivas, borbulhantes, que por onde esse rio passa transmite uma vida que vai levando e vai gerando vida, que vai derramando uma abundância de transformação, de árvores frutíferas que surgem a partir desse rio, árvores que têm propriedades impressionantes de cura, que tem folhas que servem para cura. Aliás, o texto nos leva muitas vezes a cruzar com Apocalipse capítulo 22. Capítulo 22, 1, inclusive diz que esses rios são rios de água viva. Pode mostrar lá, Cíntia, por favor. Apocalipse 22, versículo 1, diz assim, ó: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É esse mesmo rio que Ezequiel está enxergando aqui no versículo 1, a água que saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Então, em primeiro lugar, na nossa reflexão, nós precisamos saber que essa água ela tem uma origem. E essa origem é a presença de Deus, o lugar da sua habitação, o lugar da sua morada. O desejo de Deus de fazer com que essas águas de vida que pertencem a Ele, porque Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus é a vida constante, a nossa criação diz respeito à vida que Ele quis transmitir para nós. Nós fomos criados porque Deus queria compartilhar daquilo que Ele mesmo vivia e experimentava com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, uma relação de comunhão eterna, inquebrável, viva, pura, sem mácula, na qual Ele experimentava e sempre experimentou uma qualidade de excelência de vida inquebrável que Ele quis transmitir para os seus filhos quando nos criou. E esse lugar, o templo, é um lugar onde Deus habita. O texto de Apocalipse que acabamos de ler diz que essa água sai do trono do Cordeiro e de Deus. Então, é muito importante nós entendermos o objetivo pelo qual Deus derrama essas águas. É que Ele nos faça participantes da sua própria vida que Ele nos deu. Desde o começo, o desejo de Deus é que nós nos relacionemos com Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele. Jesus fala em João 17,3 que a vida eterna é conhecer a Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, lá no início, depois que o homem caiu, quando Deus separa Israel e tira Israel do Egito, Deus estabelece um plano de construir um lugar que fique no meio das tribos, que é o tabernáculo. E o tabernáculo é uma tenda que era o lugar aonde Deus se apresentava para o povo e o povo se apresentava para Deus. E o objetivo era um só: a presença de Deus no meio do seu povo. Iniciativa dele, desejo dele, projeto dele, do coração dele. Nós sabemos que depois Davi tem um desejo de que não seja só uma tenda, mas que fosse um prédio. E Deus falou: eu não me importo com isso, isso para mim não é o mais importante, eu nunca pedi isso, mas vou te conceder e o teu filho vai fazer. Então surge o templo, um templo então construído de pedras, aonde ali estaria a presença de Deus, e de fato a presença de Deus esteve ali, porque no dia da inauguração do templo, a Bíblia diz que o lugar foi cheio da fumaça, que é a presença de Deus, e diz que eles não podiam nem ficar dentro, tal era a glória do lugar, tomando aquele lugar que era a presença de Deus. Deus entrou. Esse livro de Ezequiel, Deus vai falar muito sobre a presença de Deus, a entrada e a saída de Deus, porque Deus em determinado momento se retira do templo por causa do pecado do povo, porque o povo negligencia a Deus e fica com o rito religioso, fica com a estrutura, com a forma, mas a essência, né? Esse povo, Isaías vai dizer: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, em determinado momento, Deus tem que se retirar do templo. E diz que ele se retira, aqui em Ezequiel vai dizer, no capítulo 44, não precisamos abrir agora, diz que ele se retira justamente por essa porta leste.
Então esse leste tem um significado muito forte na nossa, na leitura de Ezequiel. Diz que ele sai por essa porta leste, mas também diz que ele volta por esse mesmo lugar, porque Deus não abandonou o seu projeto. Então a iniciativa é toda de Deus. A segunda coisa que nós podemos refletir aqui é sobre essa água. Uma água diferente, absolutamente diferente de todo e qualquer tipo de água que a gente conheça, porque ela não é uma água apenas substância física, ela é uma água que tem propriedades vivas. Ela borbulha, ou seja, ela carrega uma vida em si mesma, e essa vida por onde ela corre, essa água por onde ela corre, ela vai gerando vida, ela vai transformando os ambientes, as situações, por causa do poder que ela tem. Jesus vai falar para Nicodemos que ele não poderia entrar no reino de Deus se ele não nascesse da água e do Espírito. A Bíblia diz em Gálatas 3:27 que quando nós somos batizados em Cristo, nós somos revestidos de Cristo, seu Zeno. Revestidos dessa vida, e essa água é a vida de Jesus, amém? É a vida de Jesus, e na vida de Jesus está a vida do Pai. Jesus falou assim: quem vê a mim vê o Pai, eu estou o Pai e o Pai está em mim. Então essa água é a própria presença de Deus se derramando e correndo, atingindo as pessoas, né? A gente cantou hoje, conduzidos pelo Espírito: Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus, porque tu nos amas e com o teu sangue tu nos libertaste e nos constituíste reino e sacerdotes. Então essa é a água de Deus. Isso é interessante também de avaliar aqui, porque nessa menção de que essa água sai pelo leste, por essa porta, sabe que essa porta é a porta do templo que permaneceria fechada, porque foi a porta por onde Deus saiu e foi a porta por onde Deus voltou. Aqui Deus está abrindo a porta e liberando essa água. E quando Jesus veio ao mundo, Jesus transformou a história da humanidade, porque agora não há mais limite para nenhum ser humano de ter relacionamento e comunhão com Deus. Os limites que nós mesmos impusemos por causa dos nossos pecados foram vencidos pela vinda e a vida de Jesus na terra, amém? Amém, irmãos? E é interessante, porque se vocês abrirem em Gênesis 3:24, mostra uma cena bem curiosa. Diz assim o texto: no dia que Adão caiu e Eva caíram, eles perderam o direito à árvore da vida por causa do seu pecado. Eles quebraram a sua comunhão com Deus, e eles não podiam mais ter por causa do pecado. E diz que depois de Deus lançar fora o homem, Deus colocou querubins aonde? A leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Agora aqui diz que a água sai pelo leste, e lá diz que o homem foi expulso pelo leste. E essa figura simbólica, direcional, mostra que se um dia o homem saiu da presença de Deus e o seu pecado o levou a leste da presença, ao oriente da sua presença, ao distante da sua presença, agora essas águas saem por aquele mesmo lugar para alcançar esse homem de volta. Essa vida de Deus agora que vai ao encontro do homem. O homem sai da presença de Deus porque ele não consegue viver por causa do seu pecado. Mas Deus estabelece um projeto e um plano antes da fundação do mundo para resgatar esse homem. E essa é a água que corre, que alcançou a minha vida e a sua vida, amém? Essa vida de Cristo Jesus que corre, essa água que nos alcança através do Evangelho e chega na nossa vida e nos muda completamente, porque nenhum de nós está aqui hoje porque primeiro não foi alcançado. Nós só estamos aqui porque um dia nós fomos alcançados. E é isso que Deus faz. A iniciativa é dele. Eu vou fazer, eu vou buscar o meu povo, eu vou buscar os meus filhos, eu vou salvar o meu povo. E ele manda a sua água, então, que corre, essa água viva, essa presença de Cristo, essa presença do Pai. Então esse rio é a vida de Jesus, e na vida de Jesus nós somos inseridos no reino de Deus, e nós somos alcançados por Ele.
Depois nós temos uma figura muito interessante que talvez seja para nós. Antes até eu acho importante a gente ler um texto aqui que eu não posso deixar de passar, que é Efésios 2, 4 a 6, porque esse texto expressa isso que nós estamos querendo transmitir aqui. O texto diz que, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, então isso é a nossa vida longe de Deus, nos deu o quê? Vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa obra completa, a qual nós não poderíamos realizar, Deus fez por nós. Amém? Amém? Vamos falar um amém assim com fé. Repete comigo, Deus fez por nós. Deus fez por mim. E agora olha para o irmão que está do teu lado e diz, Deus fez por ti. Ô glória! Foi o primeiro, né? Foi o primeiro diga para o irmão do seu lado hoje. Certo? Irmãos, agora talvez o trecho que nós mais conheçamos desse capítulo, que eu acho que todos nós refletimos e sempre nos arremete a níveis de intimidade. São esses níveis de águas descritos nos versículos 3 a 5. Vamos abrir por gentileza, versículos 3 a 5. Isso, continuamos no livro de Ezequiel, tá? Ezequiel, capítulo 47, versículos 3 a 5, diz assim: O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Há um fato interessante nesse trecho aqui, é que até então Ezequiel estava tendo a visão sobre toda essa glória que é o templo, que é a água saindo, mas aqui ele não só vê, como ele participa da visão, ele experimenta a visão. Porque se vocês analisarem o versículo 3, vai dizer que agora o homem me fez passar pela água. A água me dava pelo joelho. A água me dava pela cintura. Então Deus não somente queria que Ezequiel visse, mas Deus queria que Ezequiel experimentasse. E tinha um propósito. Deus queria mostrar para Ezequiel a ação do poder da água viva na sua vida. Deus queria que Ezequiel sentisse aquilo. Deus queria que Ezequiel participasse daquilo. É um ato isolado aqui, dentro dessa visão. Se vocês analisarem o versículo 6, já vai dizer que esse homem aqui é um anjo. O homem me levou de volta à margem do rio. Como é que nós sabemos que é um anjo? Capítulo 40 vai dizer que esse homem aqui é um homem que ele é todo de bronze. A cor dele é de bronze, então a coloração dele não é a coloração humana. Então Deus destaca um anjo para lhe conduzir nessa experiência, nessa visão. E aqui diz que esse homem, então no versículo, a partir do 6, diz que esse homem agora leva ele de volta à margem do rio. Então esses versículos 3 a 5 são uma experiência dentro dessa visão que Deus quer dar a Ezequiel para nos transmitir. E vocês sabem, no decorrer das ministrações que nós ouvimos, especialmente esses versículos 3 a 5, sempre nos levam a compreender que eles nos arremetem a níveis de intimidade.
níveis de comunhão, níveis de profundidade na relação com Deus, porque a água é a mesma, é a água viva que sai do trono de Deus, é a mesma água. Então tem uma pessoa que está na mesma água viva, porém essa água está dando pelos tornozelos. Tem uma mesma pessoa que está sobre essa mesma água viva, que essa água está sobre os joelhos. Tem uma mesma pessoa que está sobre essa mesma água viva, e essa água está na cintura. Mas tem uma pessoa, tem um nível em que essa pessoa não está nem com água nos tornozelos, nos joelhos, na cintura, mas ela está num nível aonde ela já não consegue passar andando, e ela precisa nadar. Aí Jesus vai dizer, quando ele vai falar sobre o Espírito Santo, quando ele conversa com Nicodemos, que o vento sopra onde quer, a gente sabe de onde ele vem, para onde ele vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Deus então nos mostra nessa reflexão que, apesar de que a água é a mesma, a vida é a mesma, pessoas podem estar vivendo uma experiência não condizente com a sua nova realidade em Cristo, porque estão sendo tímidos em fé, em ir mais fundo até a presença de Deus. Faz sentido isso para vocês? Só que eu comecei a pensar, espera aí um pouquinho, são água nos tornozelos, água nos joelhos, água na cintura, e uma água que é a única que tu não podes atravessar, que tu não podes passar por ela andando. E eu comecei a me perguntar assim, e perguntar para o Senhor, Senhor, desses 4 níveis, eu tenho escolha? Eu tenho escolha? Eu posso ficar com águas nos tornozelos? Eu posso escolher, mas da tua parte, tu gostarias que eu ficasse em algum nível? E obviamente o Senhor me perguntou, para mim só um nível importa. E nós sabemos qual é. É quando a água nos leva. É quando eu perco o controle. É quando eu não consigo mais passar andando. Nós como cristãos, nós não podemos ter uma vida que é toda guiada por uma mente natural e não depende do poder do Espírito Santo, porque nós perdemos a vida abundante quando nós assim o fazemos. Deus nos chama a ir além na sua presença, e no que diz respeito à presença de Deus, sempre há um nível mais profundo, um lugar mais profundo a chegar. Sempre há. Não existe um limite para conhecer o Senhor. Hoje, pegando as palavras do seu Zeno aqui, falou assim, eu queria ter ouvido isso antes, por isso que eu lembrei. Porque não importa a idade na qual nós estamos, não importa o tempo de fé que nós tenhamos, nada disso pode substituir nós irmos mais fundo na presença de Deus. A pior coisa é quando nós começamos a arrazoar demais a nossa vida cristã e abandonar a vida por fé naquilo que Ele fala. Meu justo viverá por fé. E essas águas também representam limites de fé. Esse é talvez para mim, eu compartilhei com os irmãos ontem, talvez foi um dos primeiros elementos que o Senhor falou para mim, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O meu justo viverá por fé. Fé é essencial para viver a vida que Deus tem proposta para o seu povo. Porque se eu não vivo por fé, eu me volto para a velha vida natural que eu costumava viver antes de Cristo. E eu me moldo não aos padrões que vêm do céu, aos padrões celestiais, aos pensamentos de Deus. Eu começo a me mover pelos meus pensamentos naturais. E talvez aí eu fique com a água nos tornozelos. Talvez aí eu fique com a água nos joelhos. Talvez aí até chegue à cintura, mas não é suficiente. Não dá para ter o melhor dos dois mundos, do céu e da terra. O cristão, discípulo de Jesus, ele foi chamado para seguir os passos de Jesus. Siga-me, diz Jesus. Nós fomos chamados para seguir Jesus.
Tudo que está fora de seguir Jesus é aquilo que a gente conhece como religiosidade. E religiosidade é algo que não serve no reino de Deus, porque a religiosidade ela tem uma forma, mas ela não tem essência, que é essa vida, que é essa água que corre nas nossas vidas e faz nós vivermos a vida abundante. Deus continua operando milagres, Deus continua manifestando poder, Deus continua curando enfermos, Deus continua ressuscitando mortos, mas tem a ver com eu estar dentro do rio para que essa vida flua de mim, para que essa vida se manifeste em mim. Eu não vou conseguir com incredulidade. A fé conecta o céu com a terra, a fé conecta o sobrenatural com o natural, a fé conecta a vida de Deus com a vida na terra, e a incredulidade ela bloqueia. Incredulidade é um problema sério. Incredulidade é um pecado grave. Israel não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Incredulidade significa que apesar de Deus falar algo, eu ainda confio mais no que a terra diz do que no que Deus diz. Então eu preciso avaliar diante do Senhor, pedir para o Espírito sondar o meu coração, para eu refletir sobre que fé eu tenho apresentado no Senhor. Diz que os que estão na carne não podem agradar o Senhor. E a vida por fé, e a vida no Espírito é uma vida por fé. Então, é uma reflexão que a gente tem feito, que a gente faz, que a gente precisa sempre fazer, se nós estamos vivendo por fé, ou se nós estamos seguindo um fluxo, que é o fluxo natural, o fluxo desse mundo. Deus tem um plano para cada um aqui, Deus tem um propósito para cada um. Quando o seu Zeno falou da idade dele, eu lembrei, ontem eu compartilhei isso aqui, um testemunho que eu gosto muito de contar, de um homem que foi muito usado no início do século XX, chamado Smith Wigglesworth. Quem é que conhece o Smith Wigglesworth? Esse irmão foi um irmão inglês tremendamente usado com curas, mas isso começou na vida dele quando ele completou 50 anos de idade. Ele já era cristão, ele já era convertido, e ele e a esposa dele, do casal, quem pregava era a esposa. A esposa ia nas igrejas pregar. Ele não pregava. Um dia a esposa não pôde pregar e falou: eu não vou poder ir, tu vai lá e prega por mim. E ele foi e pregou, e a pregação foi um desastre. E ele disse: eu nunca mais vou colocar meus pés sobre um palco na minha vida, um púlpito, não vou fazer. Tinha ojeriza isso. Até o dia em que essa vida abundante entrou na sua vida, ele foi cheio do Espírito Santo. Foi quando ele completou 50 anos de idade. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele teve uma revelação tal da palavra de Deus, era o único e exclusivo livro que ele lia. Conta-se que se alguém chegasse na casa do Smith Wigglesworth com um jornal na mão, antes da pessoa entrar, ele perguntava: o que é isso aí que tu tem na tua mão? Ah, é um jornal, bota fora. Não vai entrar, mentira, não entra aqui na minha casa. Tinha uma consciência, uma fé na palavra de Deus, e isso levava ele a praticar o que a palavra de Deus dizia, e por isso a manifestação de cura era muito maior. Agora, ele começou isso com 50 anos de idade. Eu não sei com que idade você está aqui hoje. Não tem a ver com idade. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos eternos. Nós vivemos para glorificar a Deus. Nossa única atitude é ficar dentro desse rio para que flua. Na continuidade do texto, vocês vão ver que tem um lugar específico aqui, que é um lugar que ele contrasta com essa vida, que são os charcos e os pântanos. Diz que, versículo 11, né? Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Sugere-se que esses charcos e pântanos faça-se alusão aos restos de Sodoma e Gomorra. Eu sugiro, a minha sugestão
é que esses charcos e pântanos representem justamente a carne e o pecado. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus, e na carne nós não conseguimos viver a vida que Deus nos propôs. E às vezes nós somos conduzidos, consciente ou inconscientemente, mais a estar em charcos e pântanos do que ao estar nos rios da presença de Deus. O que nos alimenta, as nossas meditações, aquilo que nós estamos refletindo, as conversas corrompidas, os conselhos dos ímpios. Todas essas coisas vão nos levando a ficar num lugar que não tem vida. Esse sal aqui fala de falta de fertilidade, infertilidade. Não há fertilidade nos charcos e pântanos. E diz, não se tornarão saudáveis. A carne não pode jamais agradar o Senhor. E nós não precisamos andar e viver na carne. São tantos conselhos hoje, irmãos. As gerações passadas tinham que lidar com o mundo de uma forma diferente, como nós temos que lidar hoje, por causa do acesso à informação. A forma como a informação, não é nem que nós vamos só atrás da informação, a informação hoje chega até nós. No passado, se eu queria aprender alguma coisa, um conteúdo mais específico, eu ia ter que achar alguém que tivesse uma Barça em casa. Eu não tinha. Então eu ia ter que achar alguém. Eu tinha um Aurelinho, né? A gente tinha. Hoje não. Hoje nós temos um acesso a um universo de informações. E se vocês analisarem o que está acontecendo, o fenômeno dos últimos anos é um fenômeno de desinformação que transmite uma informação que parece ser verdadeira, típica de Satanás. Só que nós temos um lugar seguro. E esse é o próximo ponto que eu queria falar sobre permanecer no rio de Deus. Para permanecer no rio de Deus, nós precisamos permanecer na palavra de Deus, na palavra de Cristo, a palavra de Jesus. Jesus é a palavra. E tudo que ele diz é verdade. E quando nós não permanecemos na palavra, nós trazemos as verdades bíblicas para o nosso cérebro e perguntamos para o nosso cérebro se aquelas palavras bíblicas são verdade ou não, ou seja, se é exatamente como está escrito, porque nós não estamos acostumados a nos relacionar com ela. E isso é grave, porque quando nós trazemos a palavra para o nosso intelecto, ela nunca produz vida. Difícil de explicar isso. A palavra de Deus, ela é revelada no nosso coração pelo Espírito, à medida em que nós permanecemos em comunhão com Ele. Quando eu trago a palavra para a minha cabeça, para consultar se é verdade ou não, ela não produz vida, mas ela produz raciocínios. E muitas vezes isso bloqueia a nossa fé, porque nós não estamos crendo como ela é. Então, para que nós sejamos curados disso, nós precisamos fazer o que diz em Romanos 12, versículo 2, ser transformados pela renovação da mente. O que é a renovação da mente? A renovação da mente é abandonar esses pensamentos naturais e carnais e permitir que os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, renove minha maneira de pensar, ou seja, mude, faça tudo novo. E nós precisamos permanecer nessa palavra. Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Hoje nós estamos numa gigante roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é medita em algum turno e não é medita eventualmente, é medita de dia e de noite, porque nós precisamos ser renovados com essa verdade constantemente para permanecer nesse lugar chamado presença de Deus. Quando Deus chama Josué, Deus vai falar a mesma coisa. Capítulo 1, versículos 1 a 9, Deus vai falar para Josué, Josué, não te preocupa, eu vou ser contigo, tu vais levar o povo a herdar a terra prometida. E em um determinado momento, não sei se é o versículo 8, ele vai dizer assim,
tão somente, pode ver aí se está por aí, ó. Olha só. Tão somente, seja forte, muito corajoso. Mas tem uma parte que ele diz assim, ó. Só não deixa de meditar. E ainda tem um outro versículo que ele vai dizer isso. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aqui está uma promessa de prosperidade para o povo de Deus. O que é prosperidade? Tem uma prosperidade, a gente fala muito hoje sobre a tal... Hoje não, né? Nos últimos 20 anos se falou muito sobre uma tal teologia da prosperidade. É uma teologia que só o nome para nós soa meio agressivo, porque parece que nos coloca no centro e nos faz o alvo de, sei lá, um carro forte cheio de ouro estacionando dentro da nossa casa. Só que existe uma prosperidade que Deus quer para o seu povo. O fato de que algumas pessoas deturpam uma realidade não significa que Deus não tem um propósito para o seu povo. E aqui ele fala nesse versículo, ele fala exatamente isso. Se você levar a sério o que está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. É lógico, Deus nos ensina sobre tudo. Deus nos ensina sobre finanças, Deus nos ensina sobre família, Deus nos ensina sobre gestão de vida. Não tem como não prosperar se nós não levarmos a sério o que o Senhor nos diz. Não é o desejo de Deus que o seu povo padeça de coisas pelas quais Jesus já venceu. A enfermidade, por exemplo. Então, irmãos, nós precisamos permanecer na palavra de Cristo. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos nos encher dela de tal forma que nós temamos viver sob os preceitos dela. Não se trata de ler um monte de mandamentos no sentido legalista, de obedecer ou não obedecer, mas de simplesmente permanecer na realidade que o amor de Deus produz através da sua palavra. Amando o próximo. Um exemplo bobinho. Bobinho não, desculpe a palavra. Um exemplo assim, pequeno. Maledicência. Falar mal do próximo. É um exemplo que veio à minha mente nessa reflexão. O meu eu pode dizer que eu tenho maturidade suficiente para falar mal de alguém. O que é uma grande mentira, um grande sofisma. Mas o Senhor já diz, não falem mal uns dos outros. E aqui também vai uma advertência sobre falar da igreja, falar da igreja. Como a igreja, acho que a igreja muitas vezes não chega nem no campo de batalha porque já se matou no meio do caminho. Atirando uns dos outros. É o único exército que atira uns nos outros quando nós deveríamos nos levantar uns aos outros. Eu tenho muito respeito pela igreja. Nem sempre foi assim. Eu já fui muito maledicente. Não pensa como eu, não fala assim. Não tem isso, não tem o discipulado. Não tem... Irmãos, é a noiva de Cristo que Ele lavou com o seu sangue. Eu tenho que respeitar os meus irmãos e amar e receber a vida que eles têm para me trazer com a revelação que Deus lhe trouxe. Ou eu só recebi revelação a partir do momento que eu cheguei aqui? Será que antes Deus já não tinha me conduzido ao arrependimento? Eu lembro até hoje os meus primeiros anos de convertido. Aliás, meus primeiros meses de convertido. Eu fazia uma coisa na igreja presbiteriana chamada Classe dos Catecúmenos. Até o nome já é meio catacumba, né? Meio pavoroso. Mas foi um tempo maravilhoso na minha vida. Eu lembro de um irmão ir todo sábado para estar só comigo. Para me ensinar a palavra de Deus. Eu não nasci de novo depois que eu recebi novas revelações. Ali começou Cristo me atraindo, essa água me alcançando. Eu tenho que respeitar a noiva. E eu tenho que falar bem dela, porque quando a noiva diz que está morena, que está com as suas... que está suja, o noivo diz para ela, não, tu és formosa, querida minha. Tu és formosa. E é assim que eu tenho que ver a noiva formosa. Então eu preciso promover o amor.
E isso está alinhado com o que Jesus pensa e é. E fora disso, é da minha cabeça, é do meu jeito. Então eu preciso permanecer no que Jesus falou, ainda que o meu eu queira dizer outras coisas. E isso nos confunde muito. Às vezes, nós estamos pensando coisas e dizendo que é Deus que está falando quando é o nosso eu. Porque nós não estamos permanecendo na palavra de Deus. E nós tendemos a fazer muito isso. Às vezes nós humanizamos Deus e deusificamos o homem. Nós colocamos os pensamentos humanos num lugar que não pertence ao homem e sim a Deus, e nós colocamos os pensamentos de Deus na cabeça do homem, achando que é Deus que está falando e é o homem que está falando. Então, como é que eu fico protegido disso? Jesus falou isso: vocês são meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, nas minhas palavras. João 7, ele fala a mesma, Mateus 7, ele fala a mesma coisa. Que permanece nas minhas palavras, será como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Permanecer na palavra é muito importante. Agora eu queria ver com vocês aqui, estamos chegando quase na parte final, sobre os benefícios do rio. Acho muito lindo, a partir do versículo 9, diz que todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar, terão vida. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. Não é nem meia vida e não é pouca vida, é vida abundante. Um dia o Senhor me mostrou isso: se tem pouca vida na minha casa, não é porque eu não tenho e não é porque Deus não queira dar, é porque está faltando eu estar nesse lugar, porque esse lugar já chegou até mim, então eu preciso estar lá. Muita vida, por onde esse rio passar, terá vida, e haverá muitíssimo peixe. Hoje Ismael confirmou isso, profetizando: esse vai ser um ano de muitos peixes. Muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho através do trabalho do nosso irmão Márcio, da igreja aqui, dos irmãos. Poder do Evangelho. As águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Vamos repetir essa frase? Tudo viverá por onde esse rio passar. Vocês repetiram comigo? Não? Não repeti porque não sabe o que dizer direito, né? Então vamos dizer aqui de novo. Tudo viverá por onde esse rio passar. O rio está aqui, está na vida de cada um. Então toca no teu irmão e vamos repetir isso agora. Tudo viverá por onde esse rio passar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão deixando o rio passar na casa de vocês? Vocês estão deixando o rio passar nos negócios de vocês? Vocês estão deixando os rios, ou vocês acham que esse rio é só para alcançar algumas coisas? Aqui não diz que por onde o rio passar vai ter vida? Vocês estão deixando os rios passar nos relacionamentos? Vocês estão deixando o rio passar nas escolhas? Onde o rio passar, terá vida. Onde o rio passar, a vida se manifesta. Não é o propósito de Deus que você administre a sua vida sem o poder de Deus, meu querido. É o propósito de Deus conduzir você sobrenaturalmente em cada área da sua vida para viver aquilo que Ele tem preparado para você. Amém? Não importa o ciclo, não importa o estágio da vida. Diz que por onde esse rio passar vai ter vida, que vai ter muitos peixes. Diz o versículo 10, junto a ele se acharão pescadores. Diz que vai ter um lugar imenso para estender e secar as redes. E diz que os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Jesus falou assim, esse evangelho vai ser pregado a todas as nações. Então está dizendo aqui que vai ser de tudo que é espécie. O 11 nós já vimos, os charcos e os pântanos. O versículo 12 diz que nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. Fala de suprimento, de sustento. Suprimento não é só financeiro.
Suprimento é em todas as áreas que nós precisamos. Suprimento é aquilo que a gente precisa hoje. A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É o suprimento do Senhor. E também diz que essas árvores sempre produzirão frutos, e diz que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Irmãos, se tem partes aqui que são aplicáveis ao presente e ao futuro, tudo que diz respeito a esse texto é aplicável ao presente e ao futuro. Não pensem que esse texto, essas folhas de remédio, falam só da vida imortal que nós temos depois que o Senhor nos conduzir. Porque a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades naquele dia na cruz. E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Essa base nos dá autoridade para ministrar cura. Não é um se, não é uma opção, não é uma possibilidade. Por isso nós nunca podemos orar por uma pessoa sobre cura, trazer aqui um debate teológico no que eu creio. Eu nunca creio se for da tua vontade. Já entrou a incredulidade nessa frase. Já entrou a dúvida. A dúvida já entrou quando eu disse sobre cura, mas se Jesus já pagou na cruz e já derramou o sangue e já morreu pelos nossos pecados e já assumiu e diz que certamente Ele levou sobre si, como eu posso dizer se for da tua vontade? Então o que a gente vê em Jesus que é o nosso modelo? Ele curou a todos. Aonde Ele andava, Ele não deixava ninguém sem cura. Ele curou a todos. Nós somos discípulos de Jesus. Ele falou, vocês vão e curem os enfermos. Ele disse isso. Vocês vão e curem os enfermos. Se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Marcos 16. Existe uma lógica da parte de Deus. Só que quando eu questiono essa lógica, no meu próprio coração entra uma dúvida. Enfim, é no que eu creio. Então, irmãos, esses são os benefícios do rio. E eu queria que vocês abrissem Mateus capítulo 4, versículos 18 a 24, porque eu vejo nesse texto o cumprimento desses benefícios que nós acabamos de ler aqui. O texto diz assim, ó. O texto diz assim, eu tinha abrido Mateus 5, Mateus 4. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Então está aí os pescadores e suas redes, descritos em Ezequiel. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente, os peixes. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. E diz que o texto que haveria um lugar muito amplo para colocar as redes. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e o seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, olha os elementos que nós encontramos aqui descritos em Ezequiel. Muitíssimos peixes, numerosas multidões seguiam Jesus. Pescadores, que Jesus chama, somos nós, os muitos pescadores. Fala que essa árvore é uma árvore que dá todo tipo de fruto. Aqui nós não estamos vendo nenhum suprimento, mas depois nós podemos lembrar do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Nós lembramos que Jesus supriu aquelas pessoas e ele queria mostrar que ele é o suprimento. Mas nós também vemos Jesus curando diversas enfermidades. Tormentos. Nós estamos vivendo um período em que há muito tormento.
Muita ansiedade, muito pânico, muito medo, uma disseminação do medo, uma disseminação, e diz que Jesus curou, Jesus continua curando, amém? Diz aqui que doenças mentais, epilepsia, uma doença que começa no cérebro, é isso, né? Começa o cérebro, né? Falei, depois fiquei, né? Não, mas faz sentido. Paralíticos, Deus mostrando que não é problema para Ele curar. Aí nós vemos o texto de Ezequiel que tem cura que se renova. O poder do Evangelho não termina, o poder de Jesus não termina. E aqui nós vemos o cumprimento disso. Irmãos, tudo isso está acessível para o povo de Deus. E tudo isso é para o povo de Deus viver e praticar. É um fato conquistado por Cristo. Bom, para concluir, eu queria só ler um último texto, porque foi a última recomendação que o Espírito Santo me trouxe sobre como permanecer nesse rio. É Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 a 4. E com esse último texto nós estamos encerrando. O texto diz assim: é a carta de Jesus à igreja em Éfeso, das 7 cartas de correção, né, de ensino, de admoestação. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que não são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e o tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu vou ler o 6 também. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então a gente vê uma igreja ativa, atuante, uma igreja que exerce um trabalho. Ela tem algumas virtudes que Jesus salienta, Jesus enfatiza. Jesus não está anulando essas virtudes. Jesus está reconhecendo que ela tem obras que ela realiza, que ela é perseverante, que ela não suporta homens maus, que ela põe à prova pessoas que não vivem uma vida coerentes com o reino de Deus. Ela é perseverante e ela suportou provas por causa do nome de Jesus sem esmorecer. Ou seja, é uma bela igreja essa aqui. É uma bela igreja, é uma igreja que leva Jesus a sério. Não é uma igreja que brinca com as coisas de Deus. Só que tem algo que Jesus está, que está deixando Jesus triste com essa igreja, que está deixando o Senhor, ele não está gostando. Uma coisa que está ferindo o coração dele é que ela abandonou o primeiro amor. E sempre que a gente fala em amor, em dedicação na Bíblia de alguma coisa, o primeiro sempre vai para Deus. O primogênito é de Deus. Os primeiros frutos são de Deus. As primícias da terra são de Deus. E o primeiro amor é de quem? É de Deus. Jesus falou: o primeiro amor você abandonou. Essa igreja, ela entrou num caminho aonde ela sabe, ela conhece as verdades, mas ela não está se relacionando com o seu Senhor de uma forma que Ele seja o primeiro no seu coração. Às vezes nós podemos seguir um fluxo na nossa vida que faz muitas coisas, que nós até nos guardamos do pecado, mas em que não há mais o primeiro amor. O amor primeiro. Sabe, aquele amor que nós ouvimos numa certa canção: gastarei minha vida aos teus pés.
Aquele amor de Maria, que diz que Jesus fala para Marta: Marta, tu fazes muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Aquilo que a gente conhece como o coração de uma só coisa. Ela escolheu uma só coisa e esta não lhe será tirada. Às vezes nós estamos com muitas coisas, mas o que o Senhor quer de nós é um coração de uma só coisa. Uma só coisa. O primeiro amor, amar a Jesus de todo o coração, alma, entendimento e força. É uma coisa de coração. Ela não é só sobre fazer, ela é sobre ser, ela é sobre estar. Sabe, irmãos, a obra de Deus, Efésios 2:10 diz que Deus preparou obras para que de antemão andássemos nelas. Nós fomos criados para viver e conhecer o Senhor, porque as obras mesmo, as obras são feitas pelo Espírito na nossa vida. E quando eu estou na presença de Deus, eu alinho o meu coração para que o Espírito faça o que Ele precisa fazer através da minha vida. Então, o primeiro amor me leva a estar nesse lugar aonde eu me rendo e o Espírito ministra na minha vida e eu simplesmente reajo ao seu poder que vai fluindo como essa água viva. Não é sobre eu fazer, é sobre eu estar. E quando eu estou, Ele derrama e Ele faz, e Ele opera, e Ele ministra, e Ele se move, porque para Ele nada é impossível. Muitos de nós ficaram enfermos esses tempos. Eu fiquei enfermo ano passado. E uma das grandes revelações que eu tive no meio da enfermidade foi que absolutamente Deus não precisa de mim para fazer o que Ele quer fazer. Mas Ele me ama. E Ele me chama a cooperar com Ele. Se Deus chamar qualquer um de nós para partir hoje, Ele vai continuar fazendo o que precisa fazer. Mas amar o Senhor e se relacionar com Ele é algo que diz respeito a uma relação inquebrável, que não muda nunca. Por outro lado, quando eu estou nesse lugar, coisas tremendas acontecem, respostas tremendas vêm. O poder de Deus se manifesta mesmo. O poder de Deus muda situações, o poder de Deus muda circunstâncias. Ele traz respostas na presença de Deus, porque não há maior deleite para Deus do que ver um filho aos seus pés e Ele junto, conversando e tendo comunhão com o seu filho. Nós não damos frutos de nós mesmos. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Não é dê muito fruto, então você vai permanecer em mim. É permaneça em mim e você vai dar muito fruto. Amém? Então, irmãos, esse é um chamado de Deus. Nós estamos começando o ano, primeiro mês do ano. Um convite não meu, mas do Espírito Santo, porque Ele nos trouxe essa palavra de resgate desses valores na vida de cada um de nós, de talvez reflexões sobre isso, sobre fé, sobre permanecer na palavra, sobre o primeiro amor. Amém? Vamos ficar em pé? E para encerrar esse tempo, queria chamar o Ismael aqui, que vai nos conduzir nesse encerramento, para que nós estejamos nos apresentando diante dele. E assim vivamos o que Ele tem para nós. O cântico, estava recordando sobre essa palavra, é um cântico que diz: faz-me voltar os teus rios, Senhor. Quantos lembram desse cântico? Bem antigo. Pode ser chegar ou voltar, né? Então, se está chegando pela primeira vez, chegando. Se já chegou e deu uma fugidinha, voltar. Faz-me chegar. Não sei como é que está na letra ali, se está chegar ou voltar, como está? Faz-me voltar, tá bom. Uma palavra que o Samir trouxe para nós, é interessante que tem essa expressão, né? Vai fundo, né? Quando a gente quer entrar de cabeça em alguma coisa, diz, vai fundo, alguma coisa boa, né? Que você acha disso? Faço ou não faço? Vai fundo, né?
E aqui, olha, pode ir tranquilo. Vai fundo no rio de Deus, tá? Vai fundo. A gente sempre ensina as crianças a não ir muito fundo, né? Fica aqui no rasinho, é mais seguro. No natural é assim, né? Fica no rasinho. Não, água na cintura já é perigoso, pode te levar. Isso é no natural. No rio de Deus, pode ir fundo, vai fundo. Vai fundo, que Jesus é que te segura lá, tá? Então vamos cantar essa canção expressando o nosso desejo. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me voltar, faz-me beber, faz-me viver. Estou precisando de uma ajuda feminina aqui. Vou pedir para a Ivana vir ajudar aqui. Sempre é bom ter uma voz das irmãs também. Tem um microfone ali, bota o som, por favor, naquele microfone. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar, faz-me viver, faz-me viver. Agora beber. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me voltar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver, faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me viver dos teus rios, Senhor. Faz-me voltar, faz-me viver, faz-me viver. Feche teus olhos agora, use a tua imaginação e veja esse rio. Veja na tua mente, no teu espírito, o rio de Deus. O rio de águas cristalinas que sai do trono de Deus. E veja Jesus te convidando
Entre nas águas. Está com águas no tornozelo, vai até os joelhos. Está na água nos joelhos, vai até a cintura. Está com água na cintura, mergulha, entra. Não tem medo. Se na vida natural você não sabe nadar, mas aqui no Espírito você pode nadar. O Senhor quer nos dar um ano abençoado. Um ano no rio de Deus. Olha para a tua vida agora. O que está atrapalhando? O que está impedindo de você entrar totalmente no rio de Deus? Fluir no rio de Deus. Eu me lembro da insistência do Erasmo. As últimas vezes que encontrei, ele falava sobre esse rio. Ele falava sobre a vida no Espírito. Não esqueçam do Espírito. Nós começamos no Espírito, não andemos agora na carne. Vamos no Espírito. Deus quer todos aí, as crianças, os adolescentes, os casais, as famílias, os velhinhos. Não importa se você tem 72 anos, 90, o Senhor quer todo mundo nesse rio. Todos podem nadar. Com os olhos fechados ainda, vamos cantar mais uma vez. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar aos teus rios, Senhor. Faz-me voltar, faz-me beber, faz-me viver. Pai, nós queremos viver neste rio, beber e viver, não sair, Senhor, permanecer no rio de Deus. Que esse rio flua em nossa casa, que esse rio flua no nosso trabalho, esse rio flua na nossa família, que esse rio flua na nossa vida, que seja um ano neste rio, o rio de águas vivas, que flui do trono de Deus. Não só uma coisa futura, mas agora, Senhor, presente na nossa vida. Senhor te abençoe, te guarde, te derrame essa água, que o Senhor disse, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor, nós queremos ver esse tipo de vida que o Senhor planejou, vida abundante, vida abundante. Obrigado pela palavra de hoje. Queremos não só ouvir como uma boa palavra, mas queremos praticar, viver, experimentar. Em teu nome, querido Pai, teu nome, querido Filho, em teu nome, querido Espírito Santo. Amém. Bênção de Deus sobre todos, uma semana, um mês e um ano muito abençoado para todos. Amém.